A artilharia soviética começou antes do amanhecer, como se o próprio céu tivesse desabado sobre Mogilev. As primeiras explosões engoliram quarteirões inteiros, sacudindo janelas, destruindo paredes e lançando homens ao chão sem sequer lhes dar tempo de entender que a batalha, a verdadeira batalha, finalmente havia chegado. A fumaça tomou as ruas em segundos, espessa, quente, sufocante, misturada ao cheiro de cimento quebrado e pólvora úmida. No centro da cidade, o Major Albrecht ergueu o rádio pela 10ª vez, tentando contato com o comando superior, mas recebeu apenas estática. Era como lutar preso dentro de em chamas. Do lado leste, observadores alemães viram algo que nenhum relatório havia preparado. Uma linha interminável de tanques soviéticos surgindo das árvores, avançando apoiados por artilharia autopropulsada e infantaria mecanizada que se movia com a precisão de uma máquina de guerra perfeitamente ajustada. Mogilev estava cercada. E todo mundo sabia disso. Mas a ordem absurda que chegara de Berlim era clara como ferro quente. A cidade deve ser mantida a qualquer custo. A cada hora, mais munição se esgotava, mais posições caíam, mais homens desapareciam em crateras ou eram soterrados sob desabamentos. E ainda assim, o comando local repetia a ordem ridícula, como se fosse possível conter o oceano com as mãos. A fortaleza alemã não estava mais lutando para vencer, estava lutando apenas para não desmoronar antes do sol se pôr. E quando os soviéticos finalmente romperam o último anel defensivo, não houve clarins nem recuos organizados. Houve apenas o colapso. Mogilev estava perdida e a história seria escrita em 72 horas de horror absoluto. Se quiser ver outras operações esquecidas, ofensivas malucas ou planos ridículos que viraram tragédia, comente aqui embaixo qual batalha você quer no próximo episódio. A história do colapso de Mogilev não começa dentro de suas muralhas, mas centenas de quilômetros a oeste, no momento em que o alto comando alemão decidiu ignorar completamente a realidade do fronte oriental. A Operação Bagration, lançada pelos soviéticos em junho de 1944, foi construída com precisão cirúrgica, 4 frentes inteiras, dezenas de divisões blindadas, apoio aéreo massivo e uma capacidade logística que a Wehrmacht simplesmente não tinha condições de igualar. O grupo de exército centro, já enfraquecido por meses de recuos constantes, estava espalhado demais, mal equipado e preso a posições rígidas que não faziam mais sentido tático algum. Mogilev, no mapa, parecia sólida, mas isso era apenas ilusão. A cidade havia sido transformada em um ponto forte quase simbólico. Entrincheirada às margens do rio Dnieper, cercada por posições defensivas antigas, valas antitanques e algumas baterias de artilharia que mal recebiam munição, Mogilev representava mais um ideal do que uma realidade militar. Ainda assim, para Hitler, abandonar a cidade seria admitir que o grupo de exército centro estava à beira da ruína. E admitir isso naquele momento era impossível. Por isso, a ordem foi categórica. Mogilev deveria ser mantida, custasse o que custasse. Quando os soviéticos iniciaram sua ofensiva, as primeiras falhas no dispositivo alemão surgiram muito longe de Mogilev. Mas seus reflexos chegaram rápido. Divisões inteiras foram engolidas nas florestas da Bielorrússia. Pontes caíram, estradas desapareceram em crateras, comunicações se romperam como fios de algodão sob tensão. Em poucas horas, o que antes parecia um recuo controlado se transformou num desastre em cascata. E no centro de tudo isso estava Mogilev, escolhida por um destino cruel para simbolizar a teimosia de um comando que se recusava a aceitar o óbvio. Os oficiais responsáveis pela defesa da cidade tinham consciência de que a situação estava prestes a sair do controle. Relatórios enviados às pressas descreviam falta de munição, linhas de suprimento inexistentes e batalhões reduzidos às sombras do que haviam sido meses antes.
Era como um regimento que no papel deveria contar com 2.000 homens, aparecesse com pouco mais de 300. E ainda assim, apesar da gravidade, a resposta vinda do quartel-general era sempre a mesma. Mantenham a posição, como se repetir a ordem fosse suficiente para modificar a matemática da guerra. A população civil de Mogilev também sentia o peso da tempestade que se aproximava. Famílias inteiras tentavam fugir para o interior, carregando o que podiam em carroças improvisadas. Outras buscavam abrigo em porões úmidos, transformando espaços estreitos em refúgios improvisados. Nos hospitais, médicos e enfermeiros trabalhavam sem descanso, tratando feridos trazidos das linhas avançadas, muitos dos quais relatavam histórias assustadoras sobre o avanço soviético. Ataques noturnos, colunas blindadas surgindo da névoa, explosões incessantes que faziam o chão tremer como se fosse vivo. Enquanto isso, no comando alemão em Mogilev, oficiais mais experientes imploravam por permissão para recuar antes que a cidade fosse cercada. Eles sabiam que permanecer ali significava condenar milhares de homens a um destino inevitável. Mas a ordem de Berlim era inflexível. Hitler acreditava que forçar a defesa de certos pontos estratégicos retardaria o avanço soviético e permitiria reorganizar o fronte. Na prática, essa teimosia só acelerou a destruição. Quando as primeiras unidades soviéticas foram detectadas cruzando o rio e se aproximando das estradas principais, ficou claro que Mogilev não era mais uma cidade defendida. Era uma armadilha. E dentro dela estavam soldados esgotados, oficiais sem autonomia para agir e civis que não tinham para onde correr. A fortaleza que Hitler insistia em manter não era uma fortaleza, era um navio furado navegando direto para o centro de... E assim, quando o cerco começou, Mogilev já estava perdida. Ninguém admitia isso em voz alta, mas a verdade pairava no ar como a fumaça da artilharia distante. A batalha não seria pela vitória, mas pela sobrevivência. O relógio das 72 horas já havia começado a contar. O colapso de Mogilev não aconteceu como uma explosão repentina. Ele começou como um ruído distante, quase imperceptível. Um tremor no chão, uma linha de fumaça no horizonte, uma comunicação que demorava segundos a mais para retornar. Mas nas guerras modernas, segundos minutos viram horas, e horas decidem o destino de cidades inteiras. Quando os soviéticos fecharam o cerco ao redor de Mogilev, tudo desabou com uma velocidade que nem os mais pessimistas oficiais alemães haviam previsto. O primeiro grande sinal de que a situação era irreversível surgiu quando a 12ª Divisão de Infantaria, responsável por uma das rotas de suprimento ao norte, simplesmente desapareceu dos relatórios. Inicialmente, acreditou-se em falhas de rádio, depois em recuo desorganizado. Em poucas horas, soube-se a verdade. A divisão havia sido engolida no avanço soviético, suas unidades quebradas e dispersas nas florestas. Isso significava que Mogilev estava de fato isolada. Nem munição, nem combustível, nem reforços. Somente o que já estava na cidade. E isso era quase nada. O major Albrecht, encarregado de coordenar a defesa interna, percebeu imediatamente o impacto da perda daquela divisão. Os mapas táticos já não faziam sentido. Linhas que antes pareciam sólidas agora estavam abertas como feridas. E cada tentativa de organizar um contra-ataque caía na mesma realidade brutal. Não havia soldados suficientes, nem munição suficiente, nem tempo suficiente. O cerco soviético se estreitava como um torno. No amanhecer do segundo dia, o colapso ganhou forma concreta. A artilharia pesada soviética começou a bater nas posições alemãs sem descanso, transformando ruas em crateras fumegantes. Casas que haviam servido como pontos defensivos desabaram sob barragens contínuas. Equipes de metralhadoras foram soterradas vivas em postos avançados. O Hospital Central,
já superlotado, recebeu mais feridos em 2 horas do que conseguia tratar em um dia inteiro. A cidade inteira tremia sob o peso do ataque. E mesmo assim, a Ordem de Berlim continuava chegando, quase insultuosa em sua frieza. Mogilev deve ser mantida. O general local respondeu pela 5ª vez que a situação era insustentável, mas a resposta retornou como ferro frio. Manter posição significava cumprir o dever diante do Führer. A guerra, naquele ponto, já havia deixado de ser uma operação militar. Havia se tornado um culto irracional à teimosia. Quando os soviéticos finalmente romperam a primeira linha de defesa ao oeste, o efeito foi devastador. As unidades alemãs, exaustas e mal coordenadas, tentaram se reorganizar, mas foram atingidas por ondas de infantaria apoiadas por tanques T-34. Os alemães, com apenas alguns canhões antitanque ainda funcionando, mal conseguiam retardar o avanço por minutos. Cada posição que caía abria um novo corredor, e cada corredor era imediatamente explorado pelos soviéticos com precisão implacável. Civis começaram a abandonar suas casas em massa, movendo-se como sombras entre ruínas, carregando malas improvisadas, empurrando crianças pelas mãos, buscando refúgio em qualquer prédio que ainda oferecesse cobertura. Mas não havia refúgio real. O bombardeio era constante, o ar estava carregado de poeira fina que cortava a garganta, e os gritos de feridos ecoavam pelos becos como um lamento ancestral. Ao meio-dia, um dos últimos depósitos de munição foi atingido por uma salva de catiuxas. A explosão iluminou o céu como um sol artificial. A onda de choque derrubou guardas, incendiou veículos e cortou completamente a capacidade de manter fogo intenso nas principais avenidas defensivas. Nesse momento, a defesa alemã deixou de ser uma operação organizada e se transformou em sobrevivência pura. Em meio ao caos, rumores se espalharam rapidamente. Alguns oficiais queriam ordenar a retirada imediata para evitar um massacre. Outros insistiam que desertar da ordem de Hitler significaria corte marcial. Muitas unidades sequer sabiam quem estava no comando, pois seus oficiais haviam sido mortos ou estavam desaparecidos. A desintegração hierárquica corroía Mogilev por dentro com a mesma velocidade que o exército soviético avançava por fora. Enquanto isso, do lado soviético, a confiança era absoluta. Eles sabiam que o cerco estava fechado e que Mogilev não tinha para onde escapar. Blindados avançavam, infantaria ocupava prédios abandonados, snipers tomavam posições em janelas escuras. Cada rua era um passo a mais em direção ao coração da cidade. E com cada passo, mais alemães se rendiam, eram mortos ou desapareciam em fumaça e escombros. No fim do segundo dia, já não havia dúvida. Mogilev não estava mais colapsando, ela já tinha colapsado. O que restava era apenas a última fase, a queda inevitável da fortaleza que jamais teve chance de sobreviver. O relógio seguia correndo, e o terceiro dia seria o pior de todos. Na manhã do terceiro dia, algo mudou no ar. Não apenas o cheiro denso de fumaça e pólvora que pairava sobre Mogilev, mas a própria atmosfera de guerra. Havia um silêncio estranho entre os intervalos dos bombardeios, como se a cidade estivesse prendendo o fôlego antes de um golpe final. Os defensores alemães, exaustos, famintos e cada vez mais isolados, sentiam que algo impensável estava prestes a acontecer. Eles não sabiam o quê, mas sabiam que seria decisivo. No porão improvisado que servia como centro de comando, o Major Albrecht recebeu o relatório mais desesperador desde o início da batalha. Os soviéticos haviam rompido a última linha de defesa externa a oeste e agora avançavam pelas ruas que levavam diretamente à Ponte Sul, a rota escolhida pelos oficiais alemães para uma possível retirada. Se aquela ponte caísse, não haveria saída. Mogilev se transformaria em um bolsão sem ar, um túmulo coletivo. Albrecht tentou novamente contato com o alto comando. Conseguiu apenas estática.
Então, em um último esforço, enviou o relatório final. A cidade não pode mais ser mantida. Estamos cercados. Solicito autorização imediata para a retirada. A resposta veio minutos depois, como uma sentença. Negado. Mogilev deve resistir. A palavra resistir, naquele contexto, significava apenas uma coisa: morrer no lugar. Foi aí que o impensável aconteceu. E não veio do inimigo, mas de dentro das próprias fileiras alemãs. Em silêncio, sem fazer alarde, oficiais começaram a ignorar a ordem de Berlim. Dentro da cidade, comandantes de batalhões, capitães, tenentes e até suboficiais entenderam que obedecer à determinação ridícula significaria o aniquilamento completo da guarnição. Era preciso tomar uma decisão inacreditável para os padrões rígidos da Wehrmacht: desobedecer abertamente ao Führer. A partir desse momento, cada minuto se tornou uma corrida desesperada contra o avanço soviético. A prioridade era abrir caminho até a Ponte Sul antes que ela fosse capturada. Tropas remanescentes se reorganizaram como puderam. Veículos em semichamas foram ligados à força. Feridos que ainda podiam andar foram em colunas. Civis correram junto, trazendo crianças, idosos e o que restava de seus pertences. Não havia mais ordem, havia apenas instinto. Mas o avanço soviético era rápido demais. Quando o primeiro pelotão alemão alcançou a rua principal que levava à ponte, encontrou tanques T-34 surgindo da névoa, seus motores ronronando como feras metálicas. A tentativa de abertura de corredor virou uma luta brutal, casa por casa. Snipers soviéticos dominavam janelas, metralhadoras cortavam quarteirões inteiros e cada avanço alemão custava dezenas de vidas. A cidade estava se transformando em um labirinto mortal e o tempo estava acabando. No meio desse caos, um novo fator acelerou a virada: a chegada de artilharia soviética de curto alcance. Os obuses começaram a atingir pontos estratégicos da cidade em intervalos rápidos, mirando não apenas posições alemãs, mas também rotas de fuga. As explosões derrubavam tetos, destruíam muros e criavam barreiras de entulho que impediam o movimento das tropas alemãs. A cada impacto, uma nova rota era perdida. A cada impacto, a retirada se tornava mais impossível. E então veio o golpe final. Por volta do meio-dia, soldados posicionados próximos à Ponte Sul viram o inimigo antes de ouvi-lo. Uma coluna soviética completa, com tanques, infantaria e veículos blindados, avançando pela margem oposta. Eles estavam prestes a tomar a ponte. Era o último respiro da cidade e ele estava sendo arrancado. A reação alemã foi feroz. Canhões antitanque improvisados, granadas, rifles, tudo era usado para tentar conter o avanço. Mas os soviéticos avançavam como uma maré imparável. Uma explosão massiva sacudiu a ponte quando um T-34 disparou a queima-roupa contra um caminhão alemão carregado de munição. Fogo e metal voaram pelos ares. A ponte inteira tremeu. Alguns soldados recuaram instintivamente, enquanto outros tentaram desesperadamente atravessar antes que ela cedesse. Mas não houve como. O fogo soviético finalmente a inutilizou. A Ponte Sul caiu em pedaços, afundando no Dnieper como um gigante ferido. E, naquele instante, a verdade se concretizou com uma clareza cruel. Mogilev estava oficialmente sem saída. Não haveria retirada. Não haveria recuo. A cidade estava condenada. Esse foi o ponto de virada. O momento exato em que todos, soldados, oficiais, civis, entenderam que a batalha havia terminado. O único objetivo restante era sobreviver até o fim inevitável. E esse fim chegaria mais rápido do que todos imaginavam. Quando a Ponte Sul desabou e bloqueou a última rota de fuga, Mogilev entrou em sua fase final. Uma agonia urbana que consumiria cada rua, cada praça e cada homem que ainda segurava uma arma.
O céu, já escurecido pela fumaça acumulada dos dias anteriores, se tornou uma abóbada metálica onde o fogo soviético ecoava como trovões contínuos. Não havia mais linha de frente. Toda a cidade era a linha de frente. Os soviéticos avançaram com força total, determinados a esmagar a resistência em poucas horas. Tanques T-34 abriram caminho pelas avenidas principais, empurrando carros destruídos e corpos calcinados. Atrás deles vinham pelotões meticulosos de infantaria, treinados para combate urbano, movendo-se entre escombros com uma precisão que parecia coreografada. Cada avanço era seguido por rajadas curtas de metralhadora, explosões de granadas, janelas estilhaçadas e gritos que se misturavam ao som metálico das esteiras sobre as pedras quebradas. Os defensores alemães, exaustos além do limite humano, tentavam manter posições improvisadas dentro de prédios semi-destruídos. Metralhadoras MG-42, montadas em janelas esburacadas, cuspiram fogo até superaquecimento. Equipes antitanque escondidas em porões esperavam o momento crítico para disparar suas últimas Panzerfausts. E mesmo assim, era como tentar estancar o avanço de um oceano com tábuas podres. Cada rua defendida caía minutos depois. Cada prédio virava ruína logo que o inimigo se aproximava. A praça principal, o Major Albrecht reuniu o que restava de 3 diferentes unidades. Pouco mais de 70 homens, muitos feridos, outros tremendo de exaustão, alguns carregando rifles sem munição e usando as armas apenas como apoio para se manter de pé. Ele olhou para eles e entendeu que não comandava mais soldados. Comandava sobreviventes agarrados à última linha de sanidade. A ordem que deu não estava em nenhum manual militar. Não esperem instruções. Lutem onde estiverem. E se puderem, ajudem os civis primeiro. Era o reconhecimento tácito de que a batalha já não podia ser vencida. Agora era apenas uma questão de humanidade. Enquanto isso, o centro de Mogilev desabava em ritmo assustador. A artilharia soviética ajustou coordenadas para bombardear prédios que ainda resistiam, cada impacto levantando nuvens densas de poeira que deixavam soldados cegos por segundos, segundos suficientes para selar destinos. Um edifício administrativo, transformado em posto de comando alemão, foi atingido por uma salva simultânea de catiuchas. O chão tremeu como se a terra tivesse se partido. Quando a fumaça baixou, não havia mais comando, apenas destroços. Em outro ponto da cidade, um grupo de civis tentou correr pelas ruínas em direção a um antigo túnel ferroviário que servira de abrigo improvisado. Uma granada inimiga caiu no cruzamento à frente. A explosão abriu um buraco no chão, engolindo 2 crianças e ferindo gravemente os adultos. Soldados alemães que recuavam pela mesma rua largaram as armas e correram para ajudar, arrastando os feridos para a sombra de um muro parcialmente intacto. A guerra, naquele momento, já não tinha lados, apenas vítimas, mas o verdadeiro clímax veio quando os soviéticos alcançaram o distrito industrial. Ali, entre galpões destruídos, chaminés quebradas e vagões tombados, estava o último foco de resistência organizada. Cerca de 50 alemães, liderados por um capitão cuja farda estava tão suja de fuligem que mal se via o tecido original, decidiram fazer um último bloqueio para retardar o avanço. Eles sabiam que não durariam, mas qualquer minuto ganho poderia salvar algum civil escondido nos arredores. A luta foi brutal. T-34s avançaram lentamente entre estruturas metálicas retorcidas. As MG-42 disparavam até partir correias de munição. Soldados pulavam entre sombras, tentando flanquear o inimigo. Uma equipe alemã conseguiu destruir um tanque soviético com um tiro certeiro de Panzerfaust, mas o triunfo durou pouco. Outra rajada de metralhadora os varreu antes que pudessem recuar. Quando os soviéticos finalmente romperam o bloqueio e tomaram o distrito, o fim começou a se desenhar.
A resistência alemã estava reduzida a grupos desconexos, sem comando, sem munição e sem possibilidade de fuga. A cidade ardia. O calor das chamas misturava-se ao cheiro ácido de óleo queimado e carne carbonizada. Em certos pontos, a fumaça era tão espessa que parecia noite, e mesmo assim, alguns soldados ainda lutavam, não por vitória, mas por instinto. Às 6 da tarde, Mogilev já não existia como cidade, apenas como ruína. E o silêncio que se seguiu ao fim dos combates, quebrado apenas por tiros isolados e gemidos de feridos, revelou a dimensão do desastre. A fortaleza alemã havia sido enterrada, exatamente como o destino anunciava desde o primeiro dia. E aquela ordem ridícula ecoava agora como um epitáfio cruel para todos que morreram tentando cumprir o impossível. Quando os últimos tiros ecoaram entre as ruínas de Mogilev, o silêncio que tomou a cidade não foi um alívio, foi uma confirmação. A fortaleza que deveria resistir a qualquer custo havia sido destruída em apenas 72 horas. E o impacto dessa queda foi tão profundo que reverberou por toda a Bielorrússia como uma onda sísmica. Para o lado soviético, Mogilev não era apenas mais uma cidade reconquistada. Era o sinal claro de que a defesa alemã no setor central havia colapsado de forma irreversível. Para os soldados que sobreviveram ao inferno urbano, o cenário após o combate era surreal. Ruas antes cheias de vida estavam reduzidas a corredores de escombros fumegantes. Edifícios históricos eram montes carbonizados. Veículos destruídos ainda soltavam fumaça, e corpos, de ambos os lados, permaneciam espalhados em posições congeladas pela morte repentina. Alguns civis começaram lentamente a surgir de porões, cavernas improvisadas e túneis ferroviários, caminhando como fantasmas que haviam visto o fim do mundo acontecer diante de seus olhos. Os soviéticos, por sua vez, avançaram imediatamente após garantir o controle total da cidade. Escalões de engenheiros chegaram para avaliar pontes destruídas, vasculhar depósitos e garantir que as rotas logísticas fossem abertas. Os comandantes sabiam que não havia tempo para a celebração. A Operação Bagration estava em pleno andamento, e o colapso de Mogilev era apenas um dos muitos golpes que estavam rasgando o grupo de exército centro em pedaços. A destruição da cidade também revelou algo que se tornaria emblemático nos relatos soviéticos. A obstinação alemã, vista por muitos oficiais como irracional, havia custado milhares de vidas que poderiam ter sido salvas. A ordem ridícula de manter Mogilev transformou a defesa em martírio e a cidade em ruínas. Documentos capturados após a queda mostravam que o comando local pedira repetidas vezes autorização para se retirar. Todas foram negadas. O desastre havia sido escrito muito antes do primeiro tiro ser disparado. A queda de Mogilev também teve um efeito psicológico devastador sobre outras guarnições alemãs na Bielorrússia. Tropas em Bobruisk, Orsha e Vitebsk começaram a compreender que não poderiam esperar misericórdia, reforços ou recuo organizado. O destino de Mogilev tornou-se uma advertência viva. Resistir até o fim significava desaparecer. E esse conhecimento corroeu a confiança que o comando alemão tentava desesperadamente manter. Mensagens interceptadas nos dias seguintes mostravam oficiais enviando pedidos desesperados de retirada, temendo que suas cidades se tornassem os próximos túmulos. Do ponto de vista estratégico, a perda de Mogilev abriu um corredor crítico para os soviéticos. As forças mecanizadas passaram pela região com velocidade surpreendente, alcançando posições profundas na retaguarda alemã. Em menos de uma semana, cidades mais ao oeste caíram como dominós. O grupo de exércitos centro, antes considerado um dos pilares defensivos da frente oriental, foi desmantelado a uma velocidade tão rápida que surpreendeu até os generais soviéticos. Para os soldados alemães capturados em Mogilev,
Muitos feridos, famintos e mentalmente quebrados, a sensação era de alívio misturada à vergonha. Alívio por estarem vivos. Vergonha por terem sido abandonados por ordens que ignoravam completamente a realidade do campo de batalha. Nos dias que se seguiram, prisioneiros relataram como a moral tinha despencado assim que souberam da destruição das divisões vizinhas. Lutamos porque fomos obrigados, disse um sargento capturado, mas ninguém acreditava que sairíamos vivos. E ele estava certo. Para os soviéticos, a vitória fortaleceu a convicção de que Bagration se tornaria a operação mais decisiva da guerra no leste. E realmente se tornou. A queda de Mogilev contribuiu diretamente para o cerco de Minsk, um dos maiores desastres alemães da Segunda Guerra Mundial. A perda da cidade rompeu a coesão de toda a defesa e permitiu que colunas soviéticas isolassem e destruíssem unidades alemãs antes que pudessem se reagrupar. No fim, Mogilev virou símbolo, não de resistência, mas de teimosia transformada em tragédia. Uma fortaleza que jamais deveria ter lutado até o último suspiro, sacrificada não por estratégia, mas pelo orgulho de um comando incapaz de aceitar a realidade. E quando as chamas finalmente baixaram e a fumaça se dissipou, tudo o que restou daquela ordem ridícula foram milhares de vidas perdidas e o silêncio pesado de uma cidade que tentou cumprir o impossível. Quando a poeira finalmente baixou sobre Mogilev, o que surgiu não foi a imagem de uma fortaleza conquistada, mas de uma ferida aberta no mapa da guerra. As ruas silenciosas, as fachadas queimadas, os escombros espalhados por toda parte, tudo parecia sussurrar a mesma verdade. A cidade nunca teve chance alguma. A ordem que chegou de longe, fria e cega, havia condenado homens e civis a um destino que nenhum deles escolhera. E agora, entre ruínas ainda quentes, restavam apenas ecos dessa decisão. Para os soviéticos que caminhavam pelas ruas devastadas, Mogilev representava vitória. Para os sobreviventes alemães, era o símbolo mais puro do abandono. E para a história, tornou-se o exemplo de até onde a arrogância e a teimosia podem levar um exército inteiro. Uma cidade sacrificada não para mudar o rumo da guerra, mas para sustentar um orgulho que já estava morto muito antes dos combates começarem. No fim, Mogilev não caiu porque foi fraca. Caiu porque foi ordenada a morrer. Enquanto o sol se punha por trás das chaminés destruídas, iluminando a fumaça que ainda subia dos escombros, uma pergunta pairava no ar como cinza levada pelo vento. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Se alguém tivesse tido coragem de contrariar uma ordem ridícula,